Pastor Péricles, que o primeiro caso dele foi denunciado aqui neste programa. Ele resolveu ontem se apresentar de forma espontânea no Fórum de Mangabeira, direto com o juiz que está tratando desse caso. Teve a prisão dele decretada. Na tarde de ontem, Pastor Péricles, como vocês estão vendo, acompanhado dos seus advogados, ele se apresentou. Vocês estão vendo aí, ó, toda a cobertura. Ele chegou ao fórum acompanhado dos seus advogados, andando tranquilamente, como vocês estão vendo, ó. Foi, conversou, se apresentou, se entregou e foi encaminhado já direto para o presídio do Roger. Diego Lima conta os detalhes. Eu estou no fórum aqui do bairro de Mangabeira, aqui na Avenida Hilton Souto Maior. Foi aqui onde se entregou o pastor Péricles Cardoso, que tinha um mandado de prisão em aberto e ele era considerado para a justiça foragido e ele resolveu se entregar. Ele se entregou aqui através do seu advogado, doutor Roberto Capistrano, e imediatamente ele foi declarado preso pelo pessoal aqui da Justiça. Tá, aqui vamos tentar conversar com o doutor Robério. É o pastor bastante abalado, né? Abalado, mas tem que ser cumprido o mandado de prisão. E aí a gente, agora mesmo estou indo para o escritório para fazer um habeas corpus. O senhor considerou injusta a decisão? Sim, injusta. Não é decisão injusta. A gente tem que aceitar a decisão. Só que foi induzido o judiciário ao erro. Por que eu digo isso? Porque no próprio intimação, se tivesse intimado ele a comparecer à delegacia, ele tinha comparecido. Então, desde a delegacia, não houve intimação. Então, a gente só se torna foragido, se torna um lugar incerto não sabido, quando tem uma intimação. Você acha que não tinha necessidade? Está aqui muito... Ele prometeu várias vezes se apresentar, por que demorou tanto? Esperando voltar de férias, David. Esperar voltar de férias, o juiz estava de férias, entrou de férias, a gente vinha aqui no dia que recebeu a intimação. Você acha que não havia necessidade? Não há necessidade da prisão. É uma pessoa que tem lugar, tem residência fixa, réu primário, bom antecedentes, tudo normal. Você acha que ele foi vítima de colegas da própria igreja? Sim. Tem uma pessoa que tem bastante prova. O pastor Davi está envolvido nessa armação? Por que a esposa dele? Eu quero que quebre o sigilo primeiro para ficar público. E tá aqui vários documentos, vários. Me ligaram informando sobre o pastor Davi. O pastor Davi armou para ele? Cadê a esposa dele? Sim. O pastor Davi armou? Tá aqui os documentos. E é da central? A notícia foi falsa e a gente vai provar. A notícia quem fez foi o pastor Davi? Isso. Porque é uma pessoa que é réu primário, bom antecedentes, uma pessoa que sempre lutou pelo o bom da igreja, sempre quis para a igreja, e estão acusando ele porque estava querendo o posto dele. Com uma perseguição. Isso, estava querendo tomar o posto dele. Então, nessa parte, quando levaram, decretaram a prisão, induziram, o judiciário, eu digo induziram, porque está mostrando que está induzido, e inclusive mesmo agora mesmo chorou muito, dizendo, coloca até a tornozeleira em mim, que eu te pedi na medida cautelar. Infelizmente, tem que acatar a decisão. Vai recorrer? Vou recorrer. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sei que quem está em casa agora tá pensando, mas rapaz, o pastor tá preso e o padre Egito tá solto. Não é isso? Eu tenho certeza que você que está em casa agora tá pensando isso. Tá pensando isso. Primeiro eu queria dizer a vocês, e eu sempre digo, porque se tem uma coisa que eu faço é ter responsabilidade com aquilo que eu falo. A gente precisa preservar as religiões. Eu que sou um defensor das religiões, daquelas religiões que fazem o bem na nossa sociedade, daquelas religiões que levam a palavra do Senhor, daquelas religiões que fazem um trabalho social fantástico. Então, assim, eu sou um defensor. Eu sou um defensor que se separe. É muito triste para o mundo cristão, é muito triste para o mundo católico, é muito triste para o mundo evangélico estar vendo esse tipo de cena. De um lado, um pastor atolado até o pescoço em acusações, do outro lado, um padre também afogado até o pescoço em um mar de corrupção. Isso é muito triste. Mas nós não podemos colocar todos os padres ou todos os pastores dentro do mesmo poço, dentro da mesma lama da corrupção. Não. Existem homens sérios, existem mulheres sérias, e essas pessoas devem ser separadas e preservadas. E aqueles que estão errando devem sair, devem ser identificados
devem ser punidos e devem devolver aquilo que roubaram. Então eu sou dessa tese. E o trabalho tem que continuar, a obra tem que continuar. O que seria da nossa sociedade, o que seria do nosso mundo, se não fosse a força do mundo cristão? A força dos homens verdadeiros, das mulheres verdadeiras, que se dedicam, que se integram, que se entregam literalmente à palavra do Senhor. Ou você acha que não? Tem gente que vive o verdadeiro evangelho. Tem gente que vive. Tem pastor, tem padre, tem líder religioso que realmente, amigo, vive trabalhando. Vive uma obra de caridade. Tem, a gente não pode fechar os olhos para isso e dizer que todo mundo é ladrão, que todo mundo é bandido. Não. Não é isso. Ô Bruno, mas onde é que você quer chegar no caso do Padre Egídio, no caso, se colocar assim na balança para pesar, Padre Egídio está aqui em corrupção e o pastor está aqui. Há uma distorção muito grande. Padre Egídio está lá no topo do topo do topo, a acusação, e o pastor está aqui. Só que só quem compreende um pouquinho do direito, um pouquinho da legislação, é que vai entender o porquê a prisão do pastor, ela foi solicitada e foi decretada. Por que a justiça entendeu em decretar a prisão dele? Porque quando as denúncias começaram, quando nós tratamos aqui sobre o caso na TV, que este programa denunciou, quando o inquérito começou a surgir, quando a Polícia Civil começou a investigar, o pastor saiu do endereço dele. O pastor não colaborou com a investigação, é o que eu tenho conhecimento. O pastor desapareceu. Ô Bruno, ele foragiu, ele foi alguém que foragiu, se foragiu, não, foi isso. Ele não colaborou com a investigação. Quando ele soube que a investigação estava em andamento, ele, chinelou. Com base nisso, pressupondo que ele poderia fugir e não colaborar com a investigação, a polícia foi lá, pediu a prisão e a justiça decretou. Porque muitas vezes a prisão de alguém, ela é decretada não por o que a pessoa fez, mas pelo comportamento da pessoa durante o decorrer de uma investigação. Às vezes tem alguém que rouba R$1 bilhão e não vai preso, mas alguém que roubou R$1.000 foi preso. Por quê? Às vezes alguém que roubou um bilhão de reais, essa pessoa, depois que se descobriu que ela roubou, ela vai lá e colabora com a investigação, às vezes assume. E o camarada que roubou tantinho de nada, ele foge, ou ele vai lá querer destruir provas, apagar imagens, ele vai lá intimidar testemunhas. Aí a justiça, você não está sendo preso pelo mérito da coisa, mas sim pelo seu comportamento durante a investigação. A prisão do pastor é fundamentada nisso. O Padre Egídio, bem orientado, bem cercado de advogados, disse, estou sendo investigado. Foi lá, GAECO, Ministério Público, eu tô aqui, tô aqui. A entrega é telefone, diz o endereço onde tá, quero colaborar, vai pra lá, vem pra cá. O Padre Egídio fez isso. Então é essa a diferença. Agora, sobre o mérito, amigo, não se compara. Não tem comparação, o mérito. Não tem comparação. O que o Padre Egídio está sendo acusado, amigo, é algo assim, com poucos precedentes na história desse estado. De um criminoso, frio, calculista, perverso, maldoso. E eu não tô mais, Bruno, mas será? Não é será. Eu tive acesso a muita coisa do processo. Porque eu não sou alguém que como corda também. Não, foi a polícia que disse, foi o Ministério Público que disse, tudo é verdade. Eu não faço isso, porque eu sei que muitas vezes existem exageros, existem excessos, e é preciso dizer isso. Eu não sou alguém que, não, porque a polícia disse, porque o Ministério Público disse, tudo é verdade. Não. É preciso ver de pertinho e saber se realmente é. E eu vi muita coisa. Eu tive acesso a muitas provas. Então, assim, o que o Padre Egídio fez, amigo, é algo assim
absurdo, sem precedentes. Sem precedentes. O pastor desceu para o Roger. Não demora muito, não. Logo, logo vai sair. Olhe, se não sair daí desse mês. Não demora muito, não, lá não, no Roger, não. Vai responder em liberdade. Pode anotar isso aí. E o padre Egídio, eu vou dizer a vocês, dificilmente vai preso. Dificilmente o padre Egídio vai preso. E se for, passa pouco tempo também. O pastor desceu para o Roger e tal, vai ser liberado em breve, vai responder o processo em liberdade. Liberdade vai responder o processo. Aqui foi ontem quando o padre Egídio foi ao GAECO do Ministério Público prestar depoimento. Foi, prestou depoimento, tal, ficou em... Na verdade, ele foi prestar depoimento, mas ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Acompanhado do doutor Shane Asfora. Foi lá, fica em silêncio. Eu até perguntei ontem ao advogado, doutor Shane Asfora, que é um amigo querido. Eu disse, doutor Shane, o padre disse, vocês informaram que o Ministério Público não estava dando a oportunidade para que vocês falassem. Vocês queriam falar. O GAECO foi lá, convidou vocês para um depoimento. Vocês foram. Quando chegou lá, o padre ficou calado, ficou em silêncio, disse, não tem nada para falar. Por que isso? Ele falou, Bruno, o padre ia falar. Só que surgiram novos fatos no processo, pediram a prisão do padre, o padre teve a prisão negada, então como surgiram esses fatos aí e eu não tomei conhecimento do que era, resolvi orientar que o padre ficasse calado. Então, o padre Egídio calado. Calado estava, calado ficou. Mas cada dia só, cada vez que mexe, é mais coisa que se encontra. Cada vez que mexe é mais coisa que se encontra. Padre Egídio.